Olá, pessoal! Então hoje a gente conversa sobre o livro de março e abril do nosso projeto de leitura 6 livros para 2025. Se você ainda não conhece o projeto, eu deixarei aqui em cima nos cards e lá embaixo na descrição o vídeo de apresentação do projeto, mas eu basicamente me proponho a ler um livro a cada 2 meses e conversar aqui com vocês sobre a experiência de leitura. Eu também tenho este projeto em inglês, lá no meu canal em inglês, também deixarei aqui embaixo, Six Books for 2025, mas são livros diferentes e eu intercalei. Então, um mês eu falo aqui no meu canal em português e um mês lá no meu canal em inglês. E o mês, né, de abril ficou reservado então para a amiga de juventude da Alice Munro. Alice Munro foi uma escritora canadense. Ela nasceu em 1931 e faleceu no ano passado. E ela é muito famosa, assim, ela ganhou até o Prêmio Nobel de Literatura. Ela foi agraciada com muitos prêmios. Eu realmente não acompanho muito essa questão de prêmio, mas eu sei que o Prêmio Nobel é um prêmio importantíssimo e ela ganhou este prêmio. Ela é tida como uma das escritoras mais importantes no Canadá e no mundo, acredito, no mundo de língua inglesa. Então ela realmente é importantíssima e principalmente ela escreveu contos principalmente. Então ela tem, se não me engano, um livro, um romance que eu comecei a ler, mas não terminei. Na verdade, eu acho que eu nem comecei a ler, eu só li o prefácio, que foi o A Vida de Meninas e Mulheres. Mas ela realmente focava em contos. E, gente, eu realmente gostei muito desse livro por vários motivos. Um dos motivos que eu amei esse livro foi que várias das histórias aqui se passam em Vitória. A Alice Munro, ela nasceu em Ontario, mas ela se mudou aqui para a Colômbia Britânica e viveu grande parte da sua vida aqui. Eu não sei se no final da vida ela estava vivendo aqui, mas eu sei que assim que ela casou, ela morou em Vancouver e depois ela se mudou para Vitória. Vocês que me acompanham sabem que eu fui a Vitória algumas vezes já, mas nessa última vez que eu fui, o Gabriel foi a trabalho, eu fui com ele e eu passei assim 4 dias passeando pela cidade sozinha. Indo a restaurante, cafés, bibliotecas não, livrarias. E foi maravilhoso. Eu gravei vlog pra vocês, vou deixar o vlog aqui embaixo também lá em cima. Mas foi uma viagem muito legal e eu amei ler histórias, né, que se passam ou passaram-se na cidade onde eu acabei de visitar. Vitória, para quem não sabe, é a capital da Colômbia Britânica, a província, né, da Colômbia Britânica, British Columbia. Não é Vancouver, Vancouver não é a capital. E Vitória fica na ilha de Vancouver, onde Vancouver também não fica, tá? Vancouver fica na mainland. E aqui na ilha onde eu moro, a gente tem cidades pequenas e temos a Vitória. Eu moro numa cidade pequena, próxima a Vitória. Mas realmente, gente, assim, foi muito legal essa experiência. Eu gostei muito da maioria dos contos aqui. Tiveram alguns contos que eu não me conectei tanto quanto outros, mas no geral eu gostei muito da escrita dela. Ela tem uma escrita um pouco prática, me lembra Raymond Carver aqui em alguns momentos. A praticidade, né, da arte de contar a história, que ela não fica se delongando muito, apesar dela ser muito boa também em, como é que eu posso dizer, mudanças nas linhas do tempo de maneira abrupta, mas orgânica ao mesmo tempo. Parece que são duas coisas diferentes, né? São duas coisas opostas, mas funciona, porque ela passa de um para o outro aqui e do nada, né? Ela para de contar aquela coisa que ela estava contando, para e vai para o passado ou vai para o presente, mas é de uma maneira que funciona. Ela consegue cativar aqui o leitor. E eu vou falar de alguns contos, não vou falar de todos, claro, porque são 10, mas eu realmente gostei bastante da escrita dela, do estilo mesmo de escrita dela. Eu gosto, apesar de ter algumas coisas aqui que até me lembraram aquela Como Água para Chocolate, no sentido assim meio não fantástico, não tem nada de fantástico aqui. O que tem aqui às vezes é
você não saber se o que tá acontecendo é verdade ou é imaginação daquela pessoa, da personagem principal do conto, você não sabe realmente o que tá acontecendo aqui. Eu só percebi isso em uns 2 contos, não mais do que isso. Mas ela, apesar dela ter um pouquinho disso, ela flertar com essa, não é surrealismo, mas com essa dúvida, né? Colocar essa dúvida na cabeça do leitor, ela é bem realista. Então, por isso que me lembrou Raymond Carver. É vida real aqui, gente. São problemas de famílias. Então, a gente tem aqui casamento, traição, amantes. Temos pessoas que perderam seus maridos, suas esposas, tentando viver a vida e levando a vida depois, né, da despedida. Então é muito real, é realmente focado em relacionamentos familiares. E eu gostei muito, gente. Realmente eu acho cada vez mais que eu amo contos, livros de contos. Bom, aqui a gente tem 10, como eu falei, 10 contos. E eu vou falar sobre os meus favoritos. Gente, eu não podia deixar de falar do primeiro, Friend of My Youth, Amiga de Juventude, que leva aqui também o nome do livro. Esse conto foi o meu, eu acho que foi o meu favorito. E já começou logo com pá! O melhor conto do livro, gente. Mas eu gosto quando é assim, porque quando você já começa um livro de contos com um conto muito bom, você fica empolgado pra continuar. Mesmo que venha um que você não goste tanto, você pensa, não, mas aquele ali é muito bom, talvez, né, vai vir um outro que seja tão bom quanto. Mas quando começa meio morno, coisa e tal, aí você fica meio, mas será que vai vir alguma coisa boa mesmo? Então eu realmente gostei da forma que ela organizou aqui os contos. Bom, gente, então esse livro aqui, antes da gente começar a falar sobre os contos, ele foi publicado em 1990. E, se não me engano, o primeiro livro dela foi publicado em 1968. Então, esse daqui foi depois de um tempinho já. Não comecei em ordem cronológica, gente. Não vou fazer isso com todos os autores que eu leio. Só o Dostoiévski mesmo, por enquanto. Mas, é 1990 e, se não me engano, todos os livros dela estão saindo, não sei se todos, mas alguns estão saindo pela editora Biblioteca Azul. Então, se você tem interesse lá na Amazon, eu sei que tem. Bom, gente, vamos lá para o primeiro conto. Aqui... eu já falei pra vocês que tem uma livraria chamada Monroe's, Monroe Books ou Monroe's Books lá em Vitória. Foi ela que começou essa livraria junto com o marido dela. Então, se você vier aqui pro Canadá, gosta delas, Monroe, vale a pena ir pra Vitória também pra poder conhecer essa livraria, gente, que é muito legal, é linda, belíssima. Mostrei pra vocês em vlog de Natal, acho que do ano retrasado. Não me lembro agora quando foi, mas eu já mostrei pra vocês essa livraria em algum dos vlogs aqui do canal. Tem uma playlist aqui, vlogs, tá? Então você pode ir lá e dar uma olhadinha. Mas enfim, gente, esse primeiro conto, Friend of My Youth, Amiga de Juventude, a narradora, na verdade, ela começa o conto falando sobre a mãe dela. O conto que a mãe dela tá vindo visitá-la em sonhos. Então ela tá sonhando muito com a mãe dela e isso faz a ligação pra ela começar a contar a história da mãe e da amiga de juventude da mãe dela. Então a amiga não era dela. E aí, essa história é simplesmente assim, muito triste, mas gostosa de ler, mas também assim, surpreendente. A gente tem aqui um grupo de pessoas que... Não é um grupo de pessoas, é uma família, né? A gente tem o pai e 2 filhas, as 2 irmãs, que vieram... Não sei se eles mesmos vieram da Escócia, mas eu sei que provavelmente o pai veio da Escócia, né? E eles estão morando aqui no Canadá. E um outro rapaz também da Escócia veio, conhecido, acho que o pai das moças, e ficou noivo de uma das moças que se chama Flora. Então a gente tem aqui a Flora, a Ellie, que é a outra filha, né? A irmã mais nova. E temos esse rapaz também que veio da Escócia, que se chama Robert. Mas a questão é que eles todos fazem parte de uma religião, né, protestante, que se chama Cameronians. Não, Cameronians. Que eu acho que é essa mesma palavra também em português. Mas é uma religião que
segue os ensinamentos de Robert Cameron lá na Escócia. Então, é uma facção, assim, super radical que seguia esses ensinamentos, mas também seguiam a Bíblia. Mas eles seguiam a Bíblia, assim, de uma forma muito parecida com a dos Amish. Então, eles não gostavam de ter eletricidade, não gostavam de, tipo, trabalhar. Por exemplo, no domingo eles não faziam nada, não podiam, enfim, trabalhar, não podiam fazer absolutamente nada no domingo. E fora isso, eles tinham uma vida, obviamente, assim, casta, tudo mais, mas eles se chamavam de presbiterianos reformados, então era uma coisa deles mesmo. Como eu falei, eles seguiam os ensinamentos desse Richard Cameron. Eu acho que eu falei Robert, mas eu acho que é Richard o nome dele. Bom, por que eu tô contando isso? Porque é muito importante para a história. Como eu falei, a Flora tava noiva desse Robert. E aí, eles estavam todos morando na mesma casa, né? Enfim. O pai acaba falecendo e a Flora chega pro Robert e fala assim: então, vamos adiar o casamento para depois, né, do luto, do período de luto. Eles estavam, como eu falei, castos, né? Moravam ali na mesma casa, mas eles não ficavam juntos de forma alguma. Eles só moravam na mesma casa porque todo mundo morava ali junto, era uma família, né, unida. E aí ele falou, ok, né? Depois de muito tempo esperando, ela fala, vamos esperar mais. E ele fala, ok, vamos esperar mais. Só que ela não sabia, gente, que ele estava tendo um caso, não pode nem ser chamado de caso, é bem triste, na verdade, a forma que esse relacionamento se desenvolve, ou até começa mesmo. Mas ele estava tendo relações com a irmã dela, a Ellie, a irmã mais nova dela. E a Ellie acaba engravidando. E a Flora descobre tudo, né? Que o noivo dela engravidou a irmã dela, assim, do nada. E um casamento ainda se deu, mas foi o casamento da irmã mais nova dela com o noivo dela. Então, assim, essa mulher, ela sofre a vida inteira, gente. Ela tem que morar agora com eles dois, eles moram na mesma casa, ela separa a casa, né? Metade da casa é pra eles, a outra metade é pra elas. E aí essa amiga da juventude, é a amiga da juventude da mãe da narradora. Então a mãe da narradora, que é a visão dela, né? Tudo que ela sabia sobre essa família. E o desenvolvimento, assim, da história é muito interessante, a forma como a narradora conta que a mãe dela se comunicava por cartas com essa moça e todas as virtudes dessa moça, Flora, são impressionantes e até, de certa forma, assim, inspiracional, sabe? Eu fiquei inspirada para ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais, enfim, uma pessoa melhor depois de ler esse livro. Mas essa moça Flora aguenta muita coisa. Lá pras tantas, a irmã dela fica doente, ela recebe uma enfermeira em casa, e aí a enfermeira fica lá cuidando da irmã, a irmã falece, todo mundo pensa que a Flora finalmente vai casar com o Robert, né, e eles terão o casamento que eles não puderam ter antes. Mas isso não acontece, você já pode imaginar o que acontece, né? Novamente ela vai ser deixada de lado e novamente o Robert vai casar com outra pessoa, você já pode até imaginar quem é a enfermeira. Mas, gente, a resiliência dessa mulher aqui é impressionante e eu fiquei inspirada. De verdade. Eu gostei muito. E assim, a forma que é escrita é muito, muito bom. Então esse foi o primeiro conto, Friend of My Youth. Eu deixei aqui anotado os outros contos que eu quero falar. O segundo conto, que foi também o outro conto que eu escolhi, é o Five Points, que também é chamado de Five Points em português. E esse aqui foi o que me lembrou muito o Raymond Carver, o estilo mesmo de escrita. Aqui a gente tem o relacionamento entre dois amantes. Então, logo no começo do conto, a gente já é apresentado pra eles, né, como um casal, e eles estão lá, enfim, conversando, jogando conversa fora e tomando um drink. E aí, a gente acompanha aqui a realidade do caso, né, extraconjugal, de uma maneira crua, de uma maneira onde todos os lados ruins de um caso extraconjugal estão aflorados. Então a gente tem muita realidade, que é uma realidade suja até, sabe? Uma coisa que dá uma agonia de ler.
mas ao mesmo tempo ela consegue mostrar pra gente o lado de cada uma dessas pessoas. Então, assim, a gente vê o lado da moça que se chama Brenda e do rapaz que se chama Neil. Até porque eles conversam muito sobre a vida deles. A gente tem aqui um pouco sobre a história de como eles se conheceram, mas principalmente sobre histórias do passado. Então ele conta aqui a história do passado dele, de quando ele morava em Vitória. E essa história, assim, gente, é tenebrosa. Não contarei, não darei detalhes dela, mas basicamente, na infância dele, tinha uma família que tinha vindo da Croácia e eles eram donos de uma lojinha de doces, enfim. E era a mulher, o marido, né, e as duas filhas dele. E uma das filhas, ela tinha, assim, ela pegava dinheiro dos pais, ela que era responsável pelo caixa, e ela acabava pegando dinheiro dos pais e fazendo coisas horríveis com esse dinheiro, gente. Não vou nem falar aqui que eu não tenho, né, nem cara de falar sobre o que ela fazia com esse dinheiro, mas era horrível, cru, cru. Como eu falei pra vocês, cru e sujo esse conto, assim, sabe? De te deixar desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque tem essa realidade da escrita que me lembra o Raymond Carver. Mas, enfim, não darei detalhes do final, só que é um conto muito, muito bom, porque, quer dizer, nem final tem, né? É basicamente um dia deles juntos e eles conversando, eles acabam brigando e é todo o desenvolvimento, assim, daquele dia, de como começa um dia de escapar do seu marido, basicamente, né, para poder encontrar com seu amante, como o dia começa, como o dia termina, as brigas que eles têm durante esse dia e essa contação de história do passado dele. Então é muito interessante. Bom, esse foi o Five Points. O outro que eu gostei muito foi que se chama Hold Me Fast, Don't Let Me Pass. Tradução ficou Aperte-me forte, não me deixe ir. E esse conto aqui também foi muito, muito legal. É a história da Hazel, que é uma viúva que tá tem mais ou menos uns 50 anos de idade, e ela vai para a Escócia. Então a gente tem muita coisa de Escócia aqui também, né? Então ela vai para a Escócia visitar o lugar onde o seu marido serviu quando ele estava na Força Aérea. E eu amei esse conto, muito legal. Ela vai para lá sozinha, e aí ela faz amizades no hotel. Mas é engraçado porque ela vai pra lá pra poder conversar com as pessoas sobre o marido dela, porque o marido dela faleceu tem pouco tempo e ela quer ir pros lugares onde ele foi e ela não conhece e perguntar para as pessoas o que elas pensavam sobre o marido dela, né? Assim, qual que era a relação que eles tinham com o marido dela. E aí ela acaba sendo surpreendida porque ela vai para a Escócia. Já logo no começo ela vê uma moça que era uma ex-namorada do marido dela, que o marido dela sempre falava sobre essa moça, que se chama Antoinette. E essa moça parece não se lembrar do Jack, né? Ela fala, não, mas você não se lembra? Essa moça agora é a dona do hotel onde ela tá ficando. E aí a Hazel fala, mas você não se lembra do Jack, né? Ele disse que te conhecia. E ela fala, não, não lembro, tinha muito, foi quando? Aí fala, no período da guerra, tinha muita gente aqui, eu não lembro dessa época. Aí a gente não sabe se é verdade, se ela não se lembra, se ela se lembra, mas não quer falar, ou se isso nunca aconteceu. E o Jack inventou toda essa história de que ele conhecia essa moça. Porque também ele não, ele diz que ficou com uma prima dele. A prima antiga ou tia, não lembro agora, lá que mora lá perto, lá na cidade onde ela está, e que ele ficou com essa prima por muito tempo, ficou morando lá na casa dela. Daí a Hazel quer conhecer essa moça para conversar sobre o Jack, porque é família, né? Morou lá com ela, parecem ser muito, muito próximos. E aí ela vai e conhece essa moça que também, né? Essa senhora que, apesar de estar com mais idade, ainda está saudável, e ela conhece essa senhora e a senhora fala que não lembra dele, que não lembra desse Jack. E ela fica pensando, por que essas pessoas estão fingindo que não conhecem, né, o meu ex-marido ou o meu marido?
Mas aí eu fiquei pensando, gente, será que ele realmente conhecia essas pessoas? Será que ele não morou nessa cidade, ele observava as pessoas e de repente imaginou coisa e aí contou pra mulher que tinha tido relacionamentos, mas na verdade não, porque ela perguntava pra ele, né? Por que a gente não vai pra Escócia? Por que a gente não vai pra Escócia junto? E ele falava, não vamos. Ele nunca quis ir. Então a gente fica com essa dúvida, né? Se realmente ele tinha tido esse relacionamento com essas pessoas, se ele teve esse relacionamento com essas pessoas ou se não. Mas é muito interessante ela fazendo essas amizades com elas, essas pessoas indo visitar e conversando com elas. É realmente muito legal. Foi um dos meus contos preferidos aqui. Tem algumas coisas que acontecem, né, com as pessoas envolvidas, coisas pequenas, mas muito significativas aqui na história que eu gostei muito. Então, esse também foi um conto muito bom. O outro conto que eu queria também falar também é sobre um viúvo, que é o Pictures of the Ice, Imagens de Gelo, que é... Esse aqui não tem muito o que falar, é só realmente dizer que foi um dos meus favoritos, porque é um viúvo que tá organizando a vida dele para se mudar para o Havaí e se casar com uma nova mulher. E aí tá todo mundo preocupado com ele, assim, pensando, nossa, ele vai se casar com uma mulher, não sei o que, vai pro Havaí. Mas na verdade, né, ele não tá planejando nada disso, ele tá planejando uma outra coisa. Eu não quero dar detalhes pra vocês, mas é triste, mas é bonito também, é muito bonito. É sobre o ponto de vista de uma moça da cidade que ajuda a limpar a casa dele, a cuidar das coisas dele, e ela foi muito tocada por ele, porque ele era um minister, né? Era como se fosse um reverendo lá na cidade, e ele ajudou muitas pessoas, inclusive o ex-marido dela. Mas, bom, mais ou menos, né? Porque ele também depois se tornou uma pessoa não muito legal. Mas eu achei muito delicado também, muito bom esse conto. Aí o outro que eu queria só comentar que eu também gostei, gente, eu gostei da uma grande maioria. Acho que eu devo ter gostado de 7 aqui. Não gostei muito de 3, mas a grande maioria eu gostei. Tem um muito bonito também, que se passa num navio, que é a história de uma mãe, né, uma ex-cantora que tá lá nesse navio com a filha, que cuida dela, e ela tem uma... Ela é muito engraçada, a senhora, né? A ex-cantora. Ela também já tá muito doente, ela tá quase falecendo. E esse também tem uma pegada assim meio surrealista, que você não sabe se a coisa está acontecendo ou não, o que realmente está acontecendo, o que é a imaginação da pessoa, do ponto de vista aqui, né? Da pessoa que não necessariamente está narrando, não são todos os contos que tem uma narração, né, em primeira pessoa. Acho que na verdade a maioria não tem. Mas essa do navio é muito interessante, porque é a relação, né, dessas duas mulheres com as pessoas no navio. Então, eu gosto desse tipo de coisa. Eu acabei de ler os contos do Dostoiévski sobre isso, né? Que foi o Pequenos Quadros, que também é bem interessante. Bom, mas eu gostei de todos, gente. Eu acho que eu só não gostei... Tem uns aqui que eu não gostei. Oranges and Apples, eu acho que eu não gostei tanto. O Wake Time também não foi meu favorito, que é sobre uma mulher descobrindo que tá sendo traída pelo marido dela. Enfim, mas todos são bons, gente. A escrita dela é muito boa. Eu quero ler tudo que ela escreveu, eu quero pegar todos os outros livros que ela escreveu de contos e ler, e aí depois eu leio o sobre vida de meninas e mulheres, porque eu acho que eu tô mais nessa pegada de contos, pelo menos nesse estilo aqui de escrita. Mas gostei muito do livro, gente. Vale a pena conhecer Alice Munro se você ainda não a conhece. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.